upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora está entrando no ar mais uma programação de fé, com hinos, com orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E dando início então neste culto, nós vamos ter uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, o Criador, o sustentador de todas as coisas, e pedindo a direção a Ele, a inspiração, para que isto não seja um mero trabalho, mas que sirva de ajuda, sirva de edificação para seus filhos, não é? Oremos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste momento, Senhor, agradecemos por mais este momento aqui, quando estamos apostos para começarmos mais este culto, e os irmãos que vão estar unidos pelo Espírito, pela fé, ao redor da palavra, nós pedimos que todos sejam abençoados, e tantos outros que haverão de ver, de ouvir também essas palavras, estas mensagens. Então, meu Deus, nós pedimos agora ao Senhor perdão por todos os nossos pecados, nossos erros, e agradecemos pela vida, pela saúde, pela paz, pelo ar que respiramos, pela comida, pelo alimento, pela água, enfim, por todas as oportunidades que o Senhor tem nos concedido, ó Pai. E também damos graças ao Senhor pelas lutas, porque elas vão nos ensinando como sermos soldados, lutadores e vencedores. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Então, meus amados irmãos, a escritura que vamos ler é Josué capítulo 10, começando no verso 11. Repetindo, Josué 10, começando no verso 11. E o primeiro hino que vamos cantar aqui é o hino de número 24 do nosso inário, que é Chama Jesus. Se ninguém te entende quando choras, suas dores vagas horas, de agruras e aflições. Se ninguém te ouve quando gritas,
em tuas horas mais aflitas, procurando soluções. Se sentes a dor de um desgosto e estampas em teu rosto a imagem da desilusão, se te sentes só na caminhada, pois ao longo da estrada não achastes um irmão, chama Jesus Cristo nesta hora e verás que não demora e terás a sua mão te enxugando as lágrimas teimosas em teu rosto ainda rolam, renovando o coração, e em paz descansarás nos braços seus, e um novo canto louvarás a Deus. Se são tão ingratos teus momentos e navega o pensamento as águas sob o vendaval, se achar que já não há saída e na história de tua vida já fez um ponto final, chama Jesus Cristo nesta hora e verás que não demora e terás a sua mão, renovando tuas forças frágeis, te enchendo de coragem, apontando soluções, e caminharás na luz dos olhos seus. Jesus contigo vai até chegar ao céu. Amém. Número 25, minha oração. Ó Deus querido, de joelhos eu te peço, ó Pai, aceita minha humilde oração. Vem consolar meu coração que está aflito. Eu sempre espero pela tua compaixão. Eu sei que sou um pecador
querido mestre, mas tu tiveste mil cuidados sobre mim. De minha oração eu sei, tu não esqueces, e perdoado eu entrarei no teu porvir. E se em mim, Senhor, brotar qualquer tristeza, não me abandones pela tua compaixão. Faça que eu saiba semear o amor por ódio, onde a vingança eu consiga dar perdão. Eu sei que sou um pecador, querido mestre, mas tu tiveste mil cuidados sobre mim. De minha oração eu sei, tu não esqueces, e perdoado eu entrarei no teu porvir. Eu sei que sou um pecador, querido mestre, mas tu tiveste mil cuidados sobre mim. De minha oração eu sei, tu não esqueces, e perdoado eu entrarei no teu porvir. Amém. Glórias ao Senhor. Número 26. Sou de Jesus. Cristo, meu mestre, sempre há de amar-me, e nenhum mal não pode afastar-me. Deu sua vida pra me salvar, e agora dele sou. Sou de Jesus, meu mestre, Cristo Jesus é meu, não só por dias que se vão, mas para sempre. Amém. Metido afeito ao mal degradado, me concedeu perdão do pecado. Não ando triste
Eu canto de alegria que salvo meu coração. Jesus deixou alvo, pois o seu sangue o purificou, e agora dele sou de Jesus, meu mestre. Cristo Jesus é meu, não só por dias que se vão, mas para sempre. Amém. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Número 27. Pobre cego. Pobre cego à beira de uma estrada, envolto em trapos, trevas e desdéns, pedia esmolas de alma angustiada. Veio Jesus e trouxe a luz e o bem. Ao vir Jesus, a tempestade cessa. Ao vir Jesus, as lágrimas se vão. Ele transforma toda a nossa vida, iluminando a negra escuridão. Hoje também o pecador depara em Cristo livramento de aflição, em meio à tentação que o destroçara. Veio Jesus e trouxe a salvação. Ao vir Jesus, a tempestade cessa. Ao vir Jesus, as lágrimas se vão. Ele transforma toda a nossa vida, iluminando a negra escuridão. Amém, Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Que o Senhor nosso Deus seja sempre louvado e que aceite o nosso louvor, não é? Que nós possamos fazer isso com a alma, com o coração mesmo, não é? E dando prosseguimento, nós vamos agora para a segunda parte, né, do culto, que será a leitura da Bíblia e a oração, não é? A oração da fé. Hoje nós tivemos um pedido de oração feito pela nossa irmã Eva Nascimento, esposa do nosso precioso irmão Guilherme, né? Lá da congregação do Parque Shalom, em Campinas. E ela pediu oração encarecidamente em favor de seu sobrinho Getúlio. Ele mora na Bahia e ele foi acometido pelo vírus, a Covid-19, não é? E ele está muito mal no hospital. Então, vamos interceder por ele agora. Nós já tínhamos mandado esse pedido através do grupo do WhatsApp, né? Mas vamos agora novamente atender o pedido
da nossa irmã em favor do seu sobrinho. Certamente tem lá uma mãe desesperada, né? Tem um pai, talvez, desesperado. Ele tem 2 filhos, né? Pequenos. Possivelmente tem a esposa desesperada. Então, quer dizer, vamos nos colocar no lugar dessas pessoas. Isso é amor fraternal. E oremos nesse instante. Senhor Deus, Pai de misericórdia, depois de adorarmos o Senhor com os nossos louvores, agora, Pai, nós estamos novamente com os nossos olhos fechados, porque esta é a oração intercessória que nós fazemos em favor uns dos outros. E certamente pode ser que existam tantas outras necessidades das quais não temos conhecimento, mas o Senhor sabe todas as coisas, nossos irmãos, nossas irmãs, as pessoas queridas e aquelas que nós nem conhecemos também, mas às vezes são ligadas a outros irmãos e assim por diante. E nós pedimos a misericórdia do Senhor em favor de cada uma, ó Pai. Especialmente, então, atendendo o pedido da nossa irmã Eva, nós pedimos em favor desse moço, Getúlio. Ele tem 2 filhinhos pequenos. Ajuda ele, Senhor. Cura, tira esse mal da vida dele. Repreende esse demônio que é um vírus que quer tirar a vida dele, porque o Senhor deu a vida para ele. E agora esse demônio quer roubar-lhe a vida. Então é o diabo, porque a Bíblia diz que é o diabo que vem para roubar e matar e destruir. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos isto ao Senhor. E determinamos a sua saúde. E assim que todos os nossos irmãos sejam plenamente abençoados em suas necessidades, ó Pai. E também agora abençoa-nos enquanto vamos meditar na santa palavra do Senhor. Em nome de Jesus Cristo pedimos e agradecemos. Amém. Amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Bom, meus amados, nós vamos ter um hino especial depois da leitura, né? Primeiro nós vamos ler e depois nós vamos ter o hino especial. Esse hino especial foi cantado por um grupo de crianças no tabernáculo em Santa Bárbara, né? Do nosso tabernáculo ali, e já fazem alguns aninhos, já são 6 anos, não é? Então você vai olhar as crianças ali, aquelas criancinhas pequeninas, né? Que mais 6 anos, elas já estão adolescentes, algumas já jovens, não é? E o tempo passa, para as crianças nota-se mais o passar do tempo, porque elas crescem, não é? Depois que fica adulto, já não se nota tanto, 3, 4, 5 anos. Mas as crianças são pequeninas, né? De repente, 2, 3, 4 anos, já estão grandes, são 6 anos, 2013, não é? Depois nós vamos então matar um pouquinho de saudades e lembrar das nossas crianças que hoje já estão jovens, não é? Mas antes leiamos então a Sagrada Escritura. Josué, como havia sido dito, Josué capítulo 10, versículo 11. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Betel-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram, e foram muito mais, os que morreram das pedras da Saraiva, do que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detenha-te em Gilbeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingasse de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jazer, ou Jazer, não é? Desculpa,
ele fez uma pergunta: isso não está escrito no livro de Jazer? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Mais o 14 também, não é? E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Amém. Que o Senhor Deus acrescente suas bênçãos a essa leitura, não é? Então agora nós vamos ouvir o hino com as crianças e depois a gente volta para darmos continuidade na nossa meditação. Vamos então agora recordar um pouquinho, não é? Amém, amém. Muito bonito, né? As crianças adorando ali, na simplicidade. Hoje já estão mocinhas, moças, rapazinhos já, grandes, 6 anos depois, não é? Foi 2013. Aliás, 7 anos, não é? 7 anos depois. Eu estou esquecido da escola, não é? Não é que eu fugi, é que eu estou esquecido dela. Então, são 7 anos já passados. E agora nós estávamos matando um pouquinho as saudades dessa garotada que estava adorando lá, não é? Muito bom, meus amados. Então, eu estava olhando aqui nessa escritura, né? E pensando nisso. Aqui a lua parou, é o 12, acho que é o 12 que eu quero frisar um pouquinho aqui. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detenha-te em Gilbeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. Mas não é este o verso que eu quero frisar, né?
então deve ser o 11. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram, e foram muitos mais os que morreram das pedras, da saraiva que o Senhor da saraiva, das pedras da saraiva que os filhos de Israel mataram à espada. Estava pensando, lendo e pensando nisso, né? Você já pensou? Você crer num Deus, porque parece, não para os ateus, para os céticos, o cético é uma qualidade diferente de incrédulo, não é? O ateu, ele não acredita que existe Deus. Ele acredita que o universo se rege por si próprio, não é? Vira pela força do próprio universo. Agora, o cético acredita em Deus, ele acredita que há um Deus, mas ele diz assim, esse Deus está tão longe, lá em cima, no céu, e nós aqui na terra, que ele nem se importa com as nossas necessidades, ele nem se importa com o que aconteça conosco. Cada um faz o que quer, não é? Mas não é bem assim, não é? Você já pensou crer num Deus que se importa? Ele fez chover pedras grandes, saraiva de pedra. Eu já vi, assim, chuva de granizo, como a gente chama, chuva de pedra, né? Bem grandinha, às vezes pedra assim de umas 10 gramas, 20 gramas, por aí, né? Mais ou menos assim, né? Mais ou menos. Já vi, né? E a gente fica abismado. Se o carro estiver na rua, o carro fica todo marcado, não é? Uma certa vez, em Santa Bárbara do Oeste, isso é mais ou menos, acho que lá pelos anos 80, deu uma chuva de pedras, né? Uma saraiva de pedras. E nós estávamos ali no Jardim Europa, no bairro que é o Tabernáculo, hoje, né? E nós ouvimos desculpa a expressão grotesca, né? Um ronco, né? Um ruído forte, assim, para a banda de lá, assim. E o que seria isso? O tempo estava assim, ameaçando da tempestade, da chuva, né? Mas o que seria isso? E aí depois choveu e tudo, passou a chuva, e no outro dia eu fui trabalhar. Esse ronco era pro lado do Molon, ali o bairro chamado Molon. Então eu fui trabalhar lá, e aí o homem estava me falando sobre a chuva de pedras. Ele mostrou para mim a pedra que caiu, ele pôs na geladeira, ele pôs no congelador, para não dissolver, né? E ele mostrou a pedra para mim, né? Caía naqueles telhados de Eternite, assim, dessas Eternite 6 milímetros, onde batia, descia no chão, não é? Quebrava mesmo. Então, são fenômenos que acontecem na natureza que acaba se sendo esquecido, ninguém explica por que aconteceu aquilo, né? E cai no esquecimento. Mas certamente tem um Criador, tem uma mente, uma inteligência superior que rege o universo. Por algum motivo, houve aquela saraiva de pedras aquele dia, não é? E no nosso bairro não chegou a passar. Agora, neste dia aqui, Josué estava lutando, e o Senhor Deus era com seu povo, como ele sempre foi. Ele é com seu povo ainda até hoje, e ele então mandou uma saraiva de pedras. Eu fico pensando, brinca com Deus, não é? Desafia Deus para ver o que acontece. Qualquer pessoa, qualquer ser humano, pode ser grande, inteligente, rico ou pobre, negro ou branco, inteligente, cientista, não cientista, brinca, desafia o Senhor Deus Todo-Poderoso para ver o que acontece, né? Mas
E depois vem aqui, ele diz que o sol parou, aqui a Bíblia diz que Josué. Então Josué falou, esse é o 13, o 12. Então Josué falou no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: Sol, detenha-te em Gilbeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. Vamos guardar esse pensamento, não é? Que o profeta vai comentar sobre isso. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jazer, não é? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia. Amém. Agora, antes de nós prosseguirmos para a mensagem, né, eu queria lembrar um detalhe. Você sabe que a ciência prova que não é o Sol que anda, que se move, né? A ciência diz que é a Terra que gira. Tem o movimento de rotação e o de translação, né? Assim, né? E também assim, em torno de si. O movimento mais demorado é o de 365 dias. E o movimento rápido, que é em torno de si mesma, é o de 24 horas, não é? Então a ciência prova isso. Qualquer cientista que ler isso aqui vai desacreditar da Bíblia, não é? Porque ele diz, não, nós já provamos que o que se move não é o Sol, é a Terra que se move, que gira, não é? E aí, a filha do irmão Branham, a Rebeca, ela foi na escola e os professores ensinaram sobre esse assunto e ela voltou em casa e disse, papai, o senhor pregou que o sol parou, né, que a Bíblia diz, e o senhor falou sobre isso, mas lá na escola nós aprendemos que não é o sol que se move, é a terra que gira, não é? Aí, o que acontece? O irmão Branham pregou uma mensagem chamada paradoxo. Paradoxo. Porque ele disse, isto é um paradoxo. Não é? Para que os homens... nós estamos estudando sobre a fé perfeita e a Deus nós não nos aproximamos com a inteligência. Não nos aproximamos com ciência. A Deus nós nos aproximamos por fé. E é preciso que tenhamos fé para nos aproximarmos de Deus. Então, aí o profeta disse, isso é um paradoxo. Porque aí os que não têm fé não crerão nisto, né? Mas vamos deixar essa parte aí que nós queremos entrar mesmo no assunto da fé perfeita, não é? Então é aqui na mensagem Fé Perfeita e nós paramos no parágrafo 40. E agora vamos começar no 41. Podemos imaginar a Josué dizendo a todos os anciãos de Israel, irmãos, nós somos os servos de Jeová, eu tenho o mesmo desejo de vocês. Oremos a Deus e peçamos-lhe, por favor, para ver se está bem que nos dê um pouquinho mais de sol até a tarde para ver se pode reter o sol em seu lugar. Não foi assim. Ele tinha necessidade agora mesmo. Ele nem sequer orou e nem nenhuma outra coisa. Antes, tendo necessidade, ordenou ao sol, dizendo, para-te, eu tenho necessidade e estou no serviço do Senhor. Ele me mandou aqui nessa obra e estou fazendo o melhor que sei. E agora o inimigo está se fortalecendo. E aí estão
Se o sol se pôr, eles se reunirão e me causarão muito dano. Assim sendo, para-te. E tu, lua, fique aí. E por que ele não deixou a lua ficar andando, né? Então, tudo bem, o sol para ficar claro, mas a lua pode continuar, né? É claro que se nós fôssemos entrar em questões científicas, né? Então haveria o quê? Um eclipse ou alguma coisa assim. Mas, enfim, o sol fica aí e a lua fica lá, onde ela está. E pronto, não é? Eu fico observando estas coisas porque isso é um poder muito tremendo. Nós lemos aí no final da leitura que nunca mais se ouviu dizer de um outro dia semelhante àquele. Nunca mais teve um dia assim que o sol parasse, né? Durante quase o dia todo, sem se mover. E você fica pensando, né? Isso é um poder tremendo. Um poder de dominar a natureza, né? E aí você pode observar isso, que dentro do subconsciente do ser humano existe uma falta disto. Existe, parece que uma consciência perdida de que o homem tinha esse poder e perdeu. Você pode prestar atenção nisso, que todos desejam poder, não é? Poder assim, miraculoso. E as pessoas têm tanta vontade nesse poder que elas são enganadas quando aparece um charlatão dizendo que tem algum tipo de poder. É por isso que elas são enganadas, porque no subconsciente do ser humano existe essa falta disso que foi perdido. E você sabe que isso foi perdido? Sim, foi perdido. Por quê? Adão, quando ele foi colocado no Éden, né, ele era um Deus aqui na terra e ele tinha o poder para fazer o que fosse necessário. Ele tinha o poder da palavra. Se ele quisesse se movimentar de um lado para o outro da terra, do Polo Norte para o Polo Sul, ele não precisaria de nenhuma máquina voadora, avião, ou nem um foguete, nem nada. Ele simplesmente diria: eu estou indo em tal lugar, e ele estaria lá. E isso foi perdido. Ficou lá atrás, perdido. Depois do pecado, o ser humano não tem mais essa habilidade que Deus tinha dado no princípio, né? Então é por isso que na subconsciência do ser humano existe essa fome, essa sede, parece que uma saudade, alguma coisa que se perdeu e não se achou mais. E aí vem aquele falando que vai curar, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, aí ele engana as pessoas facilmente por causa dessa necessidade que existe no ser humano, né? Mas então, vamos aqui. Ele disse para a lua: você fique aqui. Aí, né? Amém. E assim se manteve por quase 24 horas. Agora, se a Terra está dando voltas e ele a parou, e o Sol ficou num só lugar, então agora ele vai remexer um pouco na questão, né? Se a Terra está dando voltas, né? Se a Terra está dando voltas e ele a parou, e o Sol ficou num só lugar, sem se mover, o que sucedeu? Se você tratar de entendê-lo, se meterá em uma embrulhada com os cientistas. Porque eles dizem que se a Terra se detiver, logo tem que cair. Então, como foi? Porque vamos comentar um pouquinho, né? De uma maneira quase infantil. Nós estamos, eu estou aqui, você também está aqui, em cima da Terra. Você está pisando na terra, no chão, né? Então é claro que você pensa que está do lado de cima dela. Porque se você estivesse do lado de baixo, você estaria caindo.
caindo para onde, né? Então é isso, quer dizer, se ela parasse, outra coisa também, ele disse, então se você for se meter nisso, você vai se meter numa embrulhada com os cientistas, porque os cientistas dizem que a Terra, ela tem um sentido oval, não é redondinha, que nem uma bola de capotão, não, ela é meio oval, e ela gira, né? E o Sol está aqui, assim nós aprendemos na escola, nos estudos, né? O Sol está aqui, e ela gira, e conforme ela vai girando, o Sol vai iluminando aquela face dela que está passando sob a sua luz. Então tá bem, agora está de noite para nós, não é? Agora. Então, certamente, do outro lado, na outra face da Terra, está claro, porque ela está agora recebendo a claridade do Sol. E qual dos lados está para cima? Somos nós que estamos agora durante a noite, ou são eles que estão agora durante o dia? Qual é o lado de cima? Para que o que está no lado de baixo não caia, não é certo? Aí você vai falar, aí pastor, agora complicou tudo, então é por isso que nós não vamos entrar nesse assunto, porque ele diz, você vai se meter numa embrulhada. Porque eu estava lembrando outro dia de uma coisa interessante, a Bíblia diz assim, que Deus criou o mundo pela fé. Hebreus fala isso, acho que é Hebreus 11. Né? Deus criou o mundo pela fé. E Deus precisava de fé para criar o mundo, mas pela fé entendemos que os mundos foram criados. Ele criou pela palavra. Né? E pela fé entende-se que os mundos foram criados. Então, quer dizer, como que você vai explicar isso? Dizem que os japoneses são os que estão na parte mais distante de nós brasileiros, né? Então, se eles estão do lado de cima, nesse momento exato agora, então nós estamos do lado de baixo. E como é que você continua pensando que está do lado de cima? Eu gostaria que eu queria ficar bem quietinho e um cientista explicar para mim, explicar, e falar. Eu queria ver o que ia acontecer, não é? Mas vamos continuar aqui. Eu falei que era uma meditação quase infantil, não é? Mas é para dar uma sacudida nas nossas mentes. Para nós, como é que ficou então, né? Bom, tem que se parasse, eles dizem que tem que cair. Então, como foi? E se põe a dizer que a palavra de Deus não é a verdade, por isso que os cientistas ficam incrédulos. Porque eles não conseguem ter fé em Deus, né? Eles não conseguem ter fé em Deus, então o que acontece? Eles querem explicar tudo cientificamente, pela compreensão de suas mentes. E aí eles descreem da palavra de Deus, descreem de Deus, não é? Põe a dizer que a palavra de Deus não é a verdade. Então se faz um incrédulo, um pagão. Porém, o importante é que sucedeu. O importante é que isso foi verdade, aconteceu. Então, deixa o cientista que explique. Se ele é o mais sábio, não é? Que você é o mais ingênuo. Nós somos os mais ingênuos, não é? Então deixa o cientista explicar. Mas que parou lá, que aconteceu, isso foi fato. Não é? Bom, porém, o importante é que sucedeu. Eu não posso explicar a mecânica de como foi, porém, sucedeu. Não é? Quer dizer, o profeta disse, eu não estou suposto a explicar. Mas que foi verdade, que aconteceu, isso é real, isso é fato. Eu não conheço a mecânica do Espírito Santo, porém sei que caiu sobre mim. Eu não posso explicar a mecânica, porém conheço as bênçãos do Espírito Santo. Amém? Você também conhece as bênçãos do Espírito Santo, não é? Nós não precisamos explicar nada, nós só precisamos crer, não é? Porém, conheço as bênçãos do Espírito Santo que caiu sobre mim. E quanto à mecânica, isso é assunto de Deus.
ele se encarrega disso. Então, esse menino, agora volta lá no menino lunático, não é? Epilético. Então, esse menino não podia ser curado porque sucedeu que os discípulos tinham o poder. Jesus lhes havia dado poder para curar toda classe de enfermidades, expulsar demônios, curar os leprosos e até para levantar os mortos. Ele lhes deu esse poder, porém, eles não tinham a fé para fazer funcionar esse poder que tinham. Ele vem a repetir que os discípulos ainda não tinham fé perfeita, não é? Eles não tinham a fé para fazer funcionar esse poder que tinham. Nisso fizeram pergunta para Jesus: por que não pudemos fazer aquilo? Recordem, eles tinham a palavra. E naquele tempo, a palavra foi encarnada e foi a palavra quem lhes disse. Veja só, hoje nós não temos a palavra Jesus aqui em carne com a gente. Assim, indo na igreja com a gente, pregando na igreja, o Senhor Jesus Cristo em pessoa, não é? Nós temos a palavra espiritualmente revelada, mas naquele dia ele estava lá, a palavra em carne com eles, não é? Bom, a palavra, quem lhes disse, eu vos dou o poder, amém, eu dou o poder a vós. Então, eles tinham o poder, porém não tinham a fé para fazer funcionar a palavra que se encontrava neles. Entendem? Porém, Jesus, sim, a tinha. Ele tinha, não é? Ele tinha. Eu estava pensando hoje durante o dia, né? Pensando nesse trecho, então quer dizer que isso tem que partir de mim, porque ele já deu o poder. Já está escrito na palavra, já nos foi outorgado esse poder. Agora depende de mim, depende de você, né? É um assunto para a gente ficar pensativo, pensando. Porém, Jesus sim a tinha. Ele era a palavra e tinha fé que sucederia o que ele dizia. Disse, muito bem, traga-o aqui. Até quando vos tenho que sofrer? Ele tinha fé juntamente com seu poder, porque foi assim? Ele disse, eu de mim mesmo não posso fazer nada. Bom, ele está falando aqui uma coisa muito interessante. Ele diz, de mim mesmo, o filho não pode fazer nada de si mesmo, como humano, né? Eu de mim mesmo não posso fazer nada. Por quê? É que ele confiou no que era. Bom, vamos aqui bem devagar, bem prestar muita atenção para ver se ele não deixa passar nada. Por quê? É que ele confiou no que era. Confiou em saber que ele era a palavra e tinha fé em Deus. Bom, ele confiou no que era. Então, deixa eu fazer um comparativo comigo, né? Porque se eu conseguir para mim, eu reparto para os outros, né? Então, o que eu sou? Aí você pensa, é mesmo. O que eu sou? Você diria, né? O que eu sou? Você crê que você é um filho de Deus? De alma mesmo? Você crê que você é eleito? Você crê que seu nome está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo? Ou você tem alguma hora falar, nem sei se eu acredito nisso ou não, né? Se nós crermos, porque ele disse aqui que Jesus sabia o que ele era. E eu sei o que eu sou? E você sabe o que você é? Porque se você sabe, então a coisa muda. Se nós soubermos quem nós somos, a coisa tem que acontecer, né? Ele tinha fé em Deus, quem também fez a ele a palavra.
Ele foi Deus a palavra, e a palavra estava nele, e isto lhe deu fé, porque as Escrituras haviam prometido que ele faria estas coisas. Bom, a Escritura disse que o Messias, quando ele viesse, ele faria essas coisas, né? Agora, a Escritura diz alguma coisa a respeito de você, de mim ou de nós ou não? Será que dá para nossa mente lembrar, sim, se a Escritura falou alguma coisa de nós? Bom, que eu lembro para mim, que ele diz assim, aqueles que creem porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então a Escritura falou alguma coisa de você. Ou você não crê? Ou você não é um discípulo? Não é? Então a Escritura falou alguma coisa de nós, assim como falou dele também. Não é? Então todas as Escrituras se entrelaçam para provar que ele era exatamente o que as Escrituras prometiam. E ele sabia quem era. Então, ele confiava no que Deus havia feito dele. Agora, se assim foi com ele, não podemos nós confiar no que Deus tem feito de nós. Aí está. Não podemos nós... Gente, irmãos, né? Às vezes a gente pensa assim, mas eu tenho revelação. Mas o que é revelação? Isso é revelação. Quem eu sou realmente? Quem será que eu sou realmente? Quem será que você é realmente? Se nós temos a revelação, então você tem segurança naquilo. Eu sei que é assim. Eu sou humano, mas eu sou um filho do Pai. Você é humano, mas é um filho do Pai. E um filho pré-ordenado para a vida eterna. Porque se nós não cremos nisso, é melhor nós pegarmos a nossa mochilinha e sair andando procurar, e a nossa viola, não é? Desculpa a expressão, e cantar em outra freguesia. Se nós não cremos dessa maneira. Não é? Por isso que quanto mais você vai lendo a palavra, nós não lemos outro dia que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, não é? Quer dizer, então, quanto mais nós vamos ouvindo a palavra, mais você vai acreditando naquilo que você é. E mais você vai falando para Satanás, Satanás, você não pode. Eu sou mais que você. Alguém fala, epa, será que o pastor está certo nisso? Né? Não, se fosse tirar Deus de mim, eu não seria nada. Se tirar Deus de você, você não é nada. Mas acontece que não tira Deus de você. Não tira de mim. Então Satanás tem que saber. O profeta, quando ele falou da águia, ele falou assim que ele viu aquela águia mãe. Deixa eu ver aqui que eu até esqueci da hora. Não deu ainda não. Ele viu aquela águia mãe que colocou os seus filhotes em cima das suas duas asas, né? E diz que a asa dela, assim, às vezes pega de uma ponta na outra até 4 metros. E ela colocou os filhotinhos todos grudadinhos na pena, assim, e desceu da montanha com aquele monte de águiazinhas e desceu elas num pasto verdejante ali, né? Para elas brincarem um pouco. O profeta disse que ele estava olhando com os binóculos assim, e ele disse que elas estavam fazendo um Pentecostes lá no chão, na grama. Elas nunca tinham vindo, né, os filhotes. E o profeta disse, essas águiazinhas saberiam que aqui na beira do mato assim tem coiotes desejosos de pegá-las e comê-las, né? E outros bichos, né? Mas a mãe ficou lá em cima de uma pedra, olhando, observando os filhos e deixando eles se alegrarem, se regozijarem. Esse culto é para a gente se regozijar. E a águia mãe está olhando lá de cima. Aí ele disse assim, se um coiote daquele tentasse ir pegar um filhotinho daquele. Eu fiquei pensando nisso, sabe? Vocês me desculpem que eu às vezes brinco um pouco. Será que esse coiote também tinha revelação, é?
Porque ele não foi pegar o filhote. Porque se ele não tivesse nem um pingo de noção, ele ia lá tentar pegar um filhote. Ele não foi, não é? Nesse caso do irmão Branham que ele está contando. Ele não foi, não apareceu nenhum lá para comer. Porque se ela tivesse aparecido, ele disse, ela viria sobre ele com aquelas tremendas garras e estraçalharia ele num segundo. O profeta disse isto. Aí depois sabe o que ele fala? Complementa, falando assim, e ai do diabo, ai de Satanás se tocar num filho de Deus. Então pronto. Você já crê nisso? Você já tem essa segurança, essa convicção? Então pronto, você é maior do que ele. Satanás, aqui não, sabe por quê? Porque maior é o que está em mim do que você. Aleluia. É isso que eu penso sobre doenças, sobre vírus, essas coisas. A igreja, nossa igreja, nós não estamos tendo culto agora, sabe por quê? Por causa da força legal. Não é por causa da falta da minha fé, não. Eu teria vergonha de ser um pastor que não tivesse fé para vencer um diabo desse. Não é por causa da falta de fé, não é por causa da gente... Nós somos cidadãos e a gente não vai querer ser melhor do que os outros, né? Mostrar que somos alguma coisa. Então a gente espera, por causa das leis, não é? Porque dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E também, quando eu saio para a rua, se eu vou no supermercado, eu ponho a máscara, não é, ué? Não são as determinações, então a gente faz tudo certinho. Mas na igreja, lá na sua igreja onde você vai, lá no tabernáculo que está lá, quietinho lá, sozinho, sem nós, lá, esperando chegar o dia que nós vamos voltar para lá, né? Lá quem manda é o Espírito Santo, e quem manda somos nós, porque o Espírito Santo está em nós. Aqui você não entra, Satanás. Desculpa que eu estou ficando religioso. Aqui você não entra, Satanás. Aleluia, porque nós sabemos quem nós somos. Deus seja louvado. Me desculpe que eu fico assim às vezes um pouco, né? Um pouco exaltado, não é? Bom, então o que tem mesmo para nós? Para ele tinha, né? Que as escrituras diziam que ele seria, o que ele haveria de ser, o Messias, Jesus, né? Agora vem aqui, né? Confiar no que tem feito de nós. Sobrou alguma coisa para nós? Então aqui abre aspas, ele diz assim, estes sinais seguirão a todo aquele que crer. Fecha aspas. Ah, tem sim. Tem para mim sim. Tem para você sim. Esses sinais seguirão a todos aqueles que crerem. Se você crê, é feito. Aleluia. Glória a Deus, não é? Ele tinha fé no que era. E se você é crente, você terá fé no que você é. Bate o martelo ou não bate? Se você é crente, você terá fé no que você é, porque ele tinha fé no que ele era. E se você é crente, você terá fé no que você é. Você é um crente. E se você tem fé em Deus, a Bíblia nos diz, se nosso coração nos repreende, então não podemos ter fé. Porém, se nosso coração não nos repreende, então temos fé, ou seja, confiança em Deus. Então isso aqui é muito importante, porque o coração nosso é o maior tribunal que existe na face da terra, é o nosso coração. Quando você erra, o seu tribunal te conta que você errou. Não adianta querer disfarçar, não adianta. O tribunal está lá dentro. Isso estava errado. Não é? Agora, se o coração não condena, mas vamos aqui, então Deus é maior que o coração, não é? Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar só um pouquinho. Não, tem hora que marca para compartilhar, não é para compartilhar, né? Se o nosso coração não nos condena, então temos fé, ou seja, confiança em Deus. Isto se encontra em 1 João, capítulo 3, versículo 21. Amados, se o nosso coração nos não condena,
temos confiança para com Deus. Porém, quando você está fazendo as coisas que não convém, não pode ter confiança em Deus, você automaticamente sabe que está errado. Você automaticamente se identifica com o pecador, ao saber que está errado. Porém, quando seu coração não lhe repreende, e você sabe que é crente e não há nada entre você e Deus, então você pode pedir o que deseja e sabe que lhe será concedido, porque é a palavra que lhe foi dada, assim como foi dada aos discípulos. Então, a única coisa que tem que fazer é ter fé no que é. Tenha fé no que a palavra diz que você é. Eu vou dar uma paradinha aqui agora para lembrar um detalhe. Porque ele disse que os discípulos não tinham fé perfeita, né? E aí parece que a gente arruma uma válvula de escape para a gente também falar, eu também não tenho, porque os discípulos também não tinham, eles andavam com Jesus e também não tinham, né? Pode ser que a gente queira arrumar um subterfúgio, uma válvula de escape, mas é preciso tomar cuidado com isso. Porque é o seguinte, naquele dia, os discípulos não tinham recebido o Pentecostes ainda, o Espírito Santo. E nós estamos depois do Pentecostes. Então, Jesus não está conosco. Ele tem que estar em nós. Naquele dia ele estava com eles. Jesus estava com eles. Então ninguém fica se justificando, eu também não posso, porque os discípulos também não podiam. Não justifica não, porque aí você vai pegar um desvio da palavra. Né? Lá era antes do Pentecostes e Jesus estava com eles. Agora não, ele está neles. E que eles sejamos nós, não é? Que somos os crentes dele, que cremos na palavra. Aleluia. Jesus teve fé na palavra de Deus. Deixa eu olhar aqui. Já está dando aqui, viu? Vamos terminar esse parágrafo, então. Jesus teve fé na palavra de Deus, que disse o que era. Disse, de mim está escrito. Não falou Davi dele? Ali nos Salmos e também todos os profetas. Disse, eu sou o pão da vida que vem de Deus, dos céus. Amém. Eu sou a árvore da vida do jardim do Éden. Eu sou todas estas coisas. Eu sou o que sou. E ele sabia pela fé perfeita que ele era o Messias, ungido, e que o Espírito de Deus estava sobre ele. Ele disse, eu de mim mesmo não faço nada, porém é minha fé em Deus. Deus estava nele, a palavra manifestada. E quando a palavra de Deus entra em você, então é manifestada porque você é um crente. E um crente é, aqui abre aspas, a fé de Deus que se mover em você. Lhes agrada isso? Me agrada o ensinamento do que verdadeiramente é a fé e conhecendo quem foi ele. Amém. Paramos então no parágrafo 48, não é? E nós já estamos aqui chegando ao final do nosso tempo, agradecendo a Deus e ficando assim empolgados, ficando assim fervorosos, não é? Porque isso mexe com as nossas entranhas, isso mexe com os nossos sentimentos, com o nosso emocional, com o nosso interior e com tudo. E que assim seja cada vez mais para cada um dos filhos de Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar agora para encerrarmos o culto. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos o Senhor por mais este culto, por este privilégio. Eu fico gravando aqui o culto sozinho, às vezes fico assim como se estivesse no meio dos irmãos lá,
na igreja, no meio da congregação, e todo mundo falando amém, todo mundo falando glória a Deus, e é porque isso é maravilhoso para nós. Essas verdades, elas ativam os nossos sentimentos espirituais, Senhor. Meu Deus, fica com os teus filhos, guarda cada um debaixo da tua misericórdia, debaixo da tua bênção, abençoa os passos do teu povo, o trabalho, o alimento, o lar, a família e assim por diante. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos estas bênçãos e nós te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, amados, você que acompanhou o vídeo, não esquece de clicar no gostei, não é? Para aumentar o número de cliques no gostei. E também, se não for inscrito, inscreva-se. O número de inscrições, não é? Tem subido bastante mesmo, não é? Já estamos quase nos aproximando de 2.000 inscrições novas, depois do coronavírus. Né? Depois do coronavírus, nós já temos quase 2.000 inscrições já, beirando isso já. Né? Então, fiquem todos com Deus e, permitindo o Senhor, nós voltaremos então no nosso próximo culto. Amém.